Fala turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, né? Eu e o Gaspar, que você já conhece, obviamente, apresenta todos os vídeos aqui da Seja Best. E o assunto hoje é muito importante e muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre vendas. Como você vender mais e melhor para mais pessoas também, né? Então, para você que é vendedor, empresário, eu creio que todo mundo tem que saber vender, né, Gaspar? Em entrevista, seja uma entrevista de emprego, seja vender um produto, um serviço, eu creio que todo mundo tem que ter o know-how de, pelo menos, de alguma forma, saber vender, saber se vender e alavancar a sua carreira dessa forma. Para você que ainda não me conhece, eu sou Alan Almeida, eu sou gestor de marketing aqui da Seja Best. Estamos aqui com o Gaspar, que também já vai se apresentar para vocês. E para você que não é inscrito ainda, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário. Quando vocês deixam o comentário aqui embaixo, a gente sempre sabe os temas que vocês querem ver aqui. Então, tem várias pessoas que às vezes têm dúvidas sobre algum tema específico. Se vocês comentarem aqui embaixo, a gente consegue trazer ele como vídeo, né? Então, vamos começar. Gaspar, tu pode se apresentar? Tem um monte de gente que já te conhece, mas eu creio que tem ainda vindo gente nova. Aqui vos fala um vendedor. Então, eu vou me apresentar hoje como um vendedor de fato, para falar de um tema que eu sou apaixonado, que foi o que de fato com certeza mudou minha vida, fez a gente estar aqui hoje. Se a Seja Best está onde está, crescendo, e se transformando realmente numa máquina de vendas dentro do mercado dela, devo muito a ter entendido lá atrás que vendas é o fator-chave que vai mudar a vida de qualquer pessoa, porque antes de você ser um vendedor, como tu falou, você sempre vai precisar vender na sua vida. Inclusive eu digo que a primeira venda do dia é para você mesmo no espelho, né? Não tem aquele dia que parece que você não vendeu para si mesmo, o dia é péssimo, nada dá certo. Sim. E tem o dia que você vende para você mesmo. Hoje eu tô maravilhoso e hoje meu dia vai ser diferente. Vendi, né? Então até numa paquera, tudo é venda. Realmente, como tu falou, foi perfeito. Acho que esse início. Então eu acho que vai ser um tema bem legal da gente explorar. Tô pronto. Pode mandar a porrada aí. Vamos lá. Então, tenho dois pedidos para fazer para vocês, né? Na realidade, duas dicas, né? A primeira é, como a gente falou, quando vocês sempre comentam aqui embaixo e trazem temas novos, a gente consegue trazer aqui, né? E a segunda é para você que está precisando de um empréstimo, um financiamento, saiba que a Seja Best não só produz conteúdo, né? Nós somos uma fintech de crédito que faz empréstimo garantia de imóvel, financiamento imobiliário. Então, para você que precisa de um desses dois produtos, já estamos vendendo nosso jabá, vou deixar um QR Code aqui em cima. Quando você clicar, você vai direto para nossa página de vendas, né? E vai ter assessoria da melhor fintech de crédito do Brasil. Então vamos começar lá, Gaspar. Primeira pergunta para ti. Como ser um bom vendedor, né? Como começar na carreira de vendedor, como ser um bom vendedor e como se desenvolver nessa carreira na medida que o tempo passa, na medida que tu vai crescendo nela. Beleza, eu acho que é uma pergunta boa, bem genérica. Vamos ver se eu vou conseguir respondê-la bem, né? Mas como ser um bom vendedor e como começar na carreira, eu vou então inverter, né? Então acho que como começar na carreira para depois que eu comecei, entendi que eu vou seguir esse caminho na minha vida. Perfeito. Aí eu vou, como é que eu fico bom? Acho que a primeira decisão é difícil. Poucas pessoas que eu conheço falam. De fato, eu acho que tiveram a brilhante ideia de falar, quer saber? Eu vou ser um vendedor, né? Desde o começo, né? Ou quando era criança pensou, meu Deus, meu sonho é ser vendedor. Então, de fato, o vendedor, por muitas vezes, ele é colocado, exposto a ser um vendedor por uma falta de oportunidade. Inclusive, isso, por muitas vezes, criou uma atmosfera um pouco negativa, prostituiu um pouco, de fato, o termo vendedor, né? Então, as pessoas não tinham. Agora, claro, com a internet, a gente tem acesso a muito conteúdo, tá voltando, quem sabe, se Deus quiser, vai ser orgulho você bater no peito e falar, eu sou vendedor. Mas por muitas vezes as pessoas não tinham, porque era basicamente o seguinte, meu filho não sabe fazer muita coisa, tem uma vaguinha de vendedor aí pra ele, né? Então, ou seja, o vendedor era geralmente a pessoa que não sabia pra onde ir, falava bem muitas vezes, ou nem falava muitas vezes tão bem, e jogava em vendas, e o cara ia se virar e vambora, né? Então acho que o primeiro ponto, se você não foi, né, começou a carreira por um acaso, alguém te botou para tentar vender um produto ou um serviço, te deu uma oportunidade nisso, mas você pensa em caminhar e tá acontecendo hoje o quê? Muitas vezes a gente percebe aí, até por nós, né, entrevistando pessoas direto, até uma troca aí de carreira, né? Eu já sei fazer algo bem, agora eu quero ir para a área comercial. Fiz um operacional, fiz alguma coisa, entendo da dor e quero ir para vendas. Então, o primeiro ponto, antes de tomar a decisão, é só você fazer uma análise, na minha visão, Alan. Se você realmente gosta de gente. Acho que esse é o primeiro ponto, porque venda não é algo simplesmente mecânico. Mas eu compro as coisas sozinho na internet. Ok, mas mesmo assim teve alguém um vendedor teve que pensar nos argumentos de venda para colocar na página e te conduzir para uma venda. Então, primeiro de tudo, eu diria que vendas, de fato,
é gostar de gente, porque venda é relacionamento, venda é entre pessoas, venda é humano com humano. Então você tem que ser bom com pessoas, e se você não é, não quer dizer que você não possa ser, né? Mas entenda que você vai ter que saber mexer com as emoções da pessoa, pro lado bom, não pro lado negativo, né? Saber conduzir a pessoa, criar relacionamento, criar empatia, criar conexões, isso pra mim é o fator-chave de vendas. Então eu acho que quando eu pensar em começar, eu tenho que fazer esse questionamento. Eu gosto de gente, esse é o primeiro ponto. Tem gente que não gosta de gente, né? Tem gente que não gosta, tem gente que quer. Se não puder falar com ninguém no mundo, ficar atrás de um computador, fica. Ótimo. O mundo precisa dessas pessoas. Mas o mundo não precisa de vendedores assim. O mundo precisa de vendedores que gostam de pessoas. Então, o primeiro ponto, se você gosta de gente. E o segundo, se você gosta de servir. Porque às vezes eu posso gostar de gente, mas eu gostar de gente do meu jeito. E vendedor tem que ter uma humildade gigantesca de entender que ele vai servir as pessoas. Porque vender é isso. É você servir o outro em cima de uma necessidade, uma dor que ela tem. Então, o primeiro ponto é a pergunta original, como começar na carreira. Então, começar na carreira, se você tomar essa decisão, entenda que você vai ter esse desafio em relação a gente. Segundo ponto seria como ser um bom vendedor. Como ser um bom vendedor, para não precisar trazer a minha tese, Alan, eu vou responder sobre um cara que falou isso, que eu admiro muito, que é o Caio Carneiro, um grande vendedor, best-seller, vendas de livro. E numa live ele, o segundo grande vendedor, segundo não, né? Eu diria que esse seria o primeiro grande vendedor, que acho que é uma inspiração. Então, para quem gosta de tema de vendas, se não segue esse cara, você tá perdendo tempo, que é o Flávio Augusto, geração de valor, né? Um bilionário brasileiro. E é um cara que manja muito de vendas, admiro muito ele, é um cara fora da curva. E aí eles estavam conversando, ele falou, o Caio Carneiro trouxe a seguinte definição para vendas. 3 pilares para ser um bom vendedor, olha que interessante. Primeiro pilar de todos, fome, ou seja, ambição. Tem que ser ambicioso. Vendedor que não tem ambição de mudar de vida, e realmente tô falando da coisa material mesmo, depois, porque assim, primeiro na vida você precisa ter para depois ser nela. Então primeiro tem que conquistar as coisas. Então o vendedor tem que ter essa ambição, que ele tem um celular melhor, um carro melhor, mudar a vida da família dele, levar a mulher para viajar, botar o filho num colégio melhor. Se ele não tiver essa ambição de mudar de vida, dificilmente ele vai ter sucesso em vendas. Isso é fato, tá? Segundo pilar é a parte técnica. Tem que gostar de estudar, como qualquer área, né? E aí é onde prostituiu muita venda, né? O cara não estuda, virou vendedor. Muitas das áreas tem que fazer faculdade, estudar, aprender. E vendas geralmente não exige nada, né? Sim, você tem vendedor de todas as áreas de formação, né? O advogado que virou vendedor, o engenheiro que virou vendedor, o programador que virou vendedor e assim por diante. Então o primeiro ponto é estudar, porque venda não é uma arte, na minha visão. Eu defendo muito isso até com o nosso time de vendas, né? Então, para quem também acompanha a gente, tem um grande time de vendas aí que a gente gestiona. Então, assim, é o que eu falo, gente, venda não é uma arte, não é só você falar bem. Inclusive, você fala bem, você é tão chato que o cara pega ranço de você e não vai fechar contigo. Tanto que você fala. Porque venda não é falar, não é uma arte de se expressar bem. Venda é ciência, é técnica aplicada, é fazer boas perguntas, é conduzir fechamento. Isso é venda. Então, segundo pilar, técnica. E aí o terceiro pilar, que também é um pilar super bacana, gestão das emoções. Então, o vendedor tem que saber gerir emoções, porque é uma montanha-russa de emoção. E geralmente emoções negativas. Você tem que saber gerir muito para não se frustrar, porque você vai, para conseguir um sim, geralmente vai tomar 80, 90, 100 nãos para chegar num querido sim. Então, gestão de emoções é muito importante pro vendedor. Se ele não souber, ele tá ferrado. Então, só resumindo, Alan, como os 3 pilares para ser um bom vendedor. Primeiro, fome, ambição pra caramba. Eu preciso querer mudar minha vida, a vida da minha família, das pessoas que convivem comigo. Segundo, parte técnica. Eu vou ter que estudar, entender que venda não é uma arte. Venda realmente exige muita técnica. E o terceiro pilar, gestão das emoções. Eu tenho que saber gerir a emoção, que eu vou tomar muito não vou bater meta às vezes. O meu gestor vai me cobrar, eu preciso de resultado. E quando você conseguir, palmas pra você. Você dorme e no outro dia você começa a tua vida do zero, porque todo mês a meta muda e geralmente o gestor aumenta, né? Então, eu diria que são os 3 pilares, né? Temos mais qual o próximo? Se desenvolver. Como um vendedor se desenvolve? Bom, aí esse aí não precisaria nem falar, né? Mas é estudando muito, né? Mudar a sua mente. O seu drive da sua mente tem que ser o quê? Estou em vendas, quero escalar como um vendedor. E é engraçado, né? Você pega vendedor, de 10 vendedores, você vai pedir, amigão, levanta a mão quem realmente fez um curso de vendas no último ano. Aí 3 vão levantar a mão. Dos 3 vai levantar a mão, você fala, quem leu um livro sobre vendas no último ano? Talvez um levante a mão. E eu tenho certeza que se você for lá falar com esse cara, ele talvez nem leu e vai enrolar, né? Porque as pessoas não estudam, entendem que vender é simplesmente isso. O que elas não sabem, que elas podiam estar muito melhor na vida delas se elas estudassem. Porque realmente você pode vender sem técnica. Ok, você está à mercê do acaso. Às vezes eu vendo um produto bom, uma empresa conhecida, as pessoas compram. O vendedor se engana, né? Ele bate meta achando que ele tá vendendo, tá arrasando. Não, as pessoas estão comprando dele. O que ele não sabe, e esse é o erro da vida dele, que ele vai ficar na mesmice enquanto as pessoas comprar dessa empresa, é que se ele tivesse técnica, ele estudasse, ele podia vender muito mais. Então esse é o ponto. Então eu diria que assim, acho que como de fato crescer e se desenvolver,
tem gostado de estudar muito sobre vendas, porque tem muito conteúdo, muita gente boa. Virar a chave, em vez de você ficar perdendo tempo aí no sofá, coçando e olhando um monte de bobagem, TikTok, Instagram, seguir só cara fera de vendas, ler livro, não vai ler livro de romance, meu amigo, me desculpa, quem gosta de romance, é livro de vendas, vou fazer curso de vendas, tua vida tem que virar em cima de vendas, como qualquer carreira de quem quer ser um bom profissional, imergir tanto assim, a ponto de que a minha vida é vendas, então acho que pra se desenvolver é estudar sem parar, que nem um maluco, porque tem muita coisa pra estudar em vendas. Show de bola. E agora uma pergunta polêmica aí pra ti que é vendedor, pergunta polêmica. O cliente sempre tem razão? Como que tu enxerga isso como vendedor? Eu não acredito, nunca acreditei, não é que eu não acredito. Eu não acho que o cliente sempre tem razão, pelo contrário, né? Agora, entre o cliente ter razão ou não, né, e eu novamente saber com técnica gerir isso, aí existe um gap bem diferente, né? Por isso que eu falei que vendedor, por isso que ele tem que gostar de gente. Porque a gente vai lidar com muito tipo de gente diferente. Eu vou contar uma história legal pro pessoal aqui. Pra gente que gera e venda com grandes volumes, ou seja, pra quem não tá habituado, a gente recebe milhares de clientes, tá? Pra não falar em números específicos. Então a gente tem que ligar pra muita gente. Muita gente. Então é uma briga eterna. Não chega a ser uma briga, mas é o que acontece. O vendedor, quando ele tem muito volume de vendas, e vem oriundas do digital, por exemplo, todas as empresas falam, briga eterna entre marketing e vendas, né? Porque daí a venda diz que o lead às vezes não tá bom, e aí não tá fechando mais vendas por isso, e o pessoal de marketing também fala que não fecha mais venda porque o pessoal de venda não tá vendendo bem, né? O pessoal de marketing, então fica essa rusga. Eu acho que a melhor definição, na minha opinião, Alan, sobre cliente ter razão, não tem, porque você vai muito do cliente mala, porque a pessoa fala, pô, o cliente não tem razão, o cara quer cagar na minha cabeça, mas poxa, ele não tem razão, pô, tá aí me destruindo. Então tem gente ruim mesmo, por isso que eu tenho que gostar de gente, gostar de servir, que vai ter gente que vai te maltratar, é mala mesmo pra caramba, é muito complicado. Mas eu gosto de trazer uma observação legal pras pessoas. Foi o que eu falo pro nosso time, porque tá vindo lead ruim, o cara isso, o cara aquilo. Eu falei, tá, mas esquece esse cara então, não quero falar desse cara. Vamos pegar então 10 caras bons então, gente boa, um cara que entendeu a missão da empresa, que tá qualificado pra gente poder fazer uma venda, por que a gente não fechou com esse cara? Então a gente trabalha para esse cara, então eu tiraria essa questão do razão, eu não concordo, o cliente não é sempre que ele tem razão, mas acho que você pode ter técnicas e formas de dialogar, ter uma boa relação com ele, isso é fato, para diminuir a rusga, a falta de boa comunicação pode criar esse tipo de atrito, onde o cliente vai querer ter uma razão que ele não tem, enfim, então acho que é muito da habilidade do vendedor, então eu não acredito que sempre tem razão, porém o que eu acredito é que o vendedor tem que ter essa habilidade, e principalmente ele pensar que ele trabalha para os bons clientes. Para os bons clientes, aqueles que fazem o negócio valer a pena. Vai ter um cara mala? Vai, mas ele tem mais uma dinâmica em relação a isso, que é qual? O que você prefere? Um mala que você vai aturar e vai botar dinheiro no seu bolso ou gente boa que não te agrega nada? Então por isso que eu digo, vendas tem que gostar muito porque, novamente, o cliente nem sempre vai ter razão. Show de bola. E voltando naquela ideia de desenvolvimento, do vendedor se desenvolver. Hoje, olhando para hoje e as coisas que tu aplica na Nabest, quais são as melhores técnicas de venda? Se tu puder citar algumas técnicas que tu aplica, que tu já aplicou, e quais são as melhores? Para mim, vamos botar aí na minha visão, tá? Como gestor de vendas, tem duas técnicas que eu gosto muito e elas servem para dois momentos diferentes que se você aplicá-las bem, eu acho que aumenta muito a sua chance de venda, tá? As duas técnicas, quais são elas? A primeira a gente chama de bench, que é uma técnica de qualificação de cliente, que eu já vou explicar ela, tá? Então é uma técnica para você qualificar de forma muito rápida, prática, com perguntas inteligentes, se esse prospect ou esse cliente tá adequado para o teu produto ou serviço, ponto. Depois que você identificou, eu gosto muito de uma técnica que é antigaça pra caramba, já faz muito tempo que ela tá no mercado, foi desenvolvida para empresas, venderem para empresas, mercado B2B, porém ela pode ser super adaptada para B2C, que é consumidor final, para mim no tete a tete, que é a chamada spin selling, que é aí uma técnica baseada em perguntas inteligentes, onde você vai explorar a situação do cliente, a problemática, as implicações de fato que vai ter e a necessidade em relação a resolver isso. Então ela se assemelha muito com o bench, mas o bench entra um pouco mais na qualificação. Qualifiquei esse cara, eu posso colocar a técnica de spin selling para poder vender mais para ele. Então vamos explorar elas um pouco, tá? O bench a gente utiliza, vou dar exemplo até para Seja Best, que a gente recebe clientes online, para quem não acompanha. Então a gente tem que ligar para o cliente, por mais que ele botou todas as informações lá no sistema, a gente faz uma primeira qualificação. Então o que é o bench? O bench significa B de budget, ou seja, orçamento, A de autoridade, porque a autoridade é importante. Se você vende tanto para a pessoa normal, um consumidor, ou para uma empresa, essa pessoa é o tomador de decisão, é muito importante. O vendedor vai lá, aplica meia hora lá um pitch de vendas, e aí ele fala, beleza, agora eu vou falar com a minha esposa. Sendo que lá atrás, se ele tivesse perguntado, você que decide isso? Não, eu preciso da minha esposa. Vamos convidar ela então pro bate-papo?
você já resolveu o problema. Ou você tá malhando numa pessoa de uma empresa que não é o tomador de decisão. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão, vender pro gestor financeiro, você tá lá com uma pessoa de outra área que tá te ajudando e não é a pessoa que vai tomar a decisão. Ficou na responsabilidade de conseguir para ele prospectar uma solução. Exemplo. Então, autoridade é muito importante, quem é o tomador de decisão. Depois a gente vai para a parte de necessidade. Necessidade seria basicamente entender quais são as características em relação ao produto ou serviço que essa pessoa procura. Do exemplo do imóvel, 2 quartos, 3 quartos, tem bairro, não tem, garagem, o que precisa. Ou a gente fala necessidade, até no nosso caso, né? Para que ele quer a grana? Isso é muito importante. Por que você quer o dinheiro? E ali eu já pego uma baita uma qualificação. Se ele quer quitar dívida, opa, ele pode estar um pouco endividado, vou ter um esforço maior. Ele quer investir, opa, talvez ele está no momento bom da empresa dele. Necessidade. O que ele precisa em relação a esse produto ou serviço. E por último seria o time. O timeline, dependendo das explicações sobre bench, eles mudam um pouco, né? Mas o time seria urgência. Beleza, adianta eu falar um monte, tu é qualificado e tu fala pra mim, viu, Gaspar, mas eu quero... Não, mas fica tranquilo, é daqui 3 meses, tá? Ou o cara vai te enrolar porque você não perguntou daqui quanto tempo ele precisa resolver isso. Então, se às vezes, porque eu tô qualificando e falo, não, isso aí é urgente, eu preciso pra ontem. Opa, vou gastar energia em, por exemplo, fiz duas qualificações de bench. Entrevistei o Alan e apliquei o bench e entrevistei o Joãozinho. Daí o Alan fala assim, viu, essa semana eu quero resolver. E o Joãozinho falou pra mim, não, daqui 3 meses tá bom pra mim. Quem que eu vou dedicar mais energia? Sim. No Alan. Então, o bench ele é perfeito. Então, eu consigo dentro do orçamento ver se aquele produto ou serviço está dentro do orçamento. Ah, no nosso caso, a parcela cabe no bolso. Vai comprar um imóvel. Adianta ficar mostrando imóvel de 1 milhão e eu não fico perguntando exatamente as condições para um cara que vai comprar imóvel de 500 mil. Exemplo. Né? Depois a autoridade, novamente a necessidade e o time. Cara, aplicando isso eu tenho certeza que é uma técnica muito top de qualificação. Poucas pessoas aplicam, parece óbvio, né? Mas não aplicam de forma racional, documentar isso, anotar para mim poder qualificar. Depois o spin selling. Spin selling foi uma técnica desenvolvida há muito tempo, e ela, hoje, muitas empresas, as empresas de B2B praticamente todas têm que, se não usam, estão talvez perdendo dinheiro, né? Usam muito. Mas eu acredito que ela funciona muito pro B2C também. Por quê? Porque ela é uma técnica interessante. Ela, ao invés de eu ficar falando, eu faço perguntas inteligentes para fazer você também concluir que você precisa comprar. Então, primeiro, a gente entra em perguntas da situação. Eu entendo, né, o seu momento, se você já está procurando isso, não está, se tem até um parâmetro de comparação. Depois eu vou para as implicações, para a problemática, né? Pô, então, você está procurando esse serviço e tal, porque qual o problema? Onde dói, né? Por que você está buscando essa solução? Né? Problemática. Então, eu vou fazer perguntas que você vai trazer o problema. Então, tu pensa assim, pô, eu tô nessa situação, pô, tenho esse problema. Daí eu vou botar as implicações. Legal, então tu tem esse problema para resolver nela. Isso não resolveu, o que vai acontecer? Aí tu, se não resolver, pô, pode cair minhas vendas e tal. E cada negócio, tô dando bem genérico nela, porque geralmente você vai fazer a pergunta, a pessoa conclui, diz pra você e você vai cutucando mais fundo na dor e já colocando tua solução junto, né? De acordo com a pergunta da pessoa. Exatamente. E por último também um pouco da necessidade também é saber se o cara tá quente ou não. Então você faz perguntas legais, então eu vou convidar o pessoal pra estudar sobre isso, porque senão a gente poderia ser só o podcast só de spin selling, né? Então assim, é uma metodologia muito interessante, porque na minha visão, de fato o vendedor não é o cara que mais fala. O vendedor é o que faz as melhores perguntas no momento certo. Então, para quem entende que esse é o jogo, é uma técnica muito boa. São 2 técnicas que, para mim, se você começar por essas 2, eu tenho certeza que você vai alavancar suas vendas. Show de bola, show de bola. Vamos lá, então. Vamos destrinchar a nossa linha do tempo das perguntas aqui. O cara começou como vendedor, tá? Já começou a se desenvolver, aprendeu técnicas como essa. Quer servir os outros? Aprendeu que ele precisa gostar de pessoas, servir os outros e tal. E ele cresceu, a empresa dele cresceu. Agora, como montar uma equipe de vendas, como replicar esse vendedor? Como que eu consigo fazer isso? Seja eu um líder de vendas, né, um líder comercial, um gestor comercial, ou um empresário que vai montar uma equipe. Como que eu faço isso? Como eu escolho as pessoas, por exemplo? Tá. Bom, Alan, acho que antes de pensar em como montar, primeiro fazer a primeira análise, na minha visão, para saber se eu vou montar certo. Porque montar podia ser muito fácil, né? Quantas posições você precisa, sai entrevistando e vai botando. É assim que as pessoas fazem. Geralmente acontece assim e vai consertando o avião depois que já subiu o voo. Mas eu faria, aprendendo falando dos meus erros, então, o que eu faria diferente, tá? Porque lá atrás você tem que fazer no braço mesmo, você não tem conhecimento. O que eu faria hoje? Acho que primeiro de tudo eu faria lá atrás uma autoanálise. Então, mesmo você, gestor, você vai virar um gerente, você é o dono da empresa, vai botar um gerente, vai montar um time, tome cuidado, eu vou falar disso, porque às vezes você vai matar o seu principal talento, porque na minha visão, Alan, antes de montar, obviamente, um time, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que entender se ela tá pronta para liderar.
Então esse é o primeiro ponto. Uma análise fria, uma análise realmente sincera, se você tem habilidade para ser um bom líder. Então dá para estudar, né? O que um líder precisa ter. Porque se você não tiver facilidade em gerir pessoas, treinar pessoas, se relacionar com pessoas, talvez você tenha um problema. Então a primeira dica que eu daria, faça uma análise em quem vai montar o time, ou se você for essa pessoa, se às vezes não é melhor você trazer uma pessoa para fazer isso do que você fazer, porque você pode ter um problema. Então o primeiro ponto é saber se você está pronto para liderar e coordenar um time. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu falaria antes de montar o time, porque depois fica fácil de montar o time, você vai perceber. Eu olharia um pouco da cultura. Se eu já tô vendendo, vou precisar contratar pessoas, cara, você evoluiu, você tá de parabéns, porque realmente você tem aí um negócio, né? Muitas vezes eu sou um cara que vendo muito, vendo bem o meu produto e serviço e vou botar mais um vendedor, tá dando certo, né? Você não precisaria de mais vendedores. Então você teria que primeiro fazer uma análise em relação ao produto ou serviço que você vende, quais são as características, os valores que estão por trás da sua empresa que entrega um produto ou serviço, para ter um alinhamento de valores, né? Um exemplo, eu tenho uma venda consultiva, a gente gosta de cuidar do cliente, eu não coloco preço a qualquer custo, eu não só estou visando maximizar lucro sem qualidade, enfim, você começa a entender a cultura que você quer ter por trás dessa venda, que nível de atendimento você quer dar ao cliente, para depois você trazer pessoas que se adequem dentro dessa realidade, desses valores. Basicamente uma análise de perfil. Exatamente. Exatamente. Então, valores, um pouco de valores, né? Se a pessoa tá dentro dessa cultura, tem fit com o que eu quero vender, porque às vezes não tem, não adianta, né? Depois eu vou dar exemplos de vendas de prazo longo, prazo curto, porque você pode matar o vendedor por não entender que ele não tem o valor para o que você precisa. Porque cada negócio é um negócio, a pessoa vinha de um tipo de venda, não quer dizer que ela vai ter sucesso dentro do seu negócio, tá? E aí o terceiro ponto, montar processo de vendas. Porque se eu tenho um processo de vendas bem definido, eu sei exatamente o perfil que eu preciso. Exemplo, eu não tenho ainda definido, fica difícil. Por exemplo, eu não sei se eu vou vender mais offline, se eu vou vender mais online, se eu ainda não defini meu canal de vendas, não sei exatamente as etapas que eu tenho. Fica difícil de você entender se o vendedor vai ter sucesso. Inclusive, pra vocês terem uma ideia por que eu tô falando isso, grandes empresas que vendem com grandes volumes, têm times extensos de venda, às vezes, inclusive, entendem que a venda tem que ser faseada. Pode acontecer isso. Um vendedor não consegue tocar uma venda inteira. E principalmente porque o vendedor vai ter uma hard skill. Tem o cara que é muito bom, gente boa demais, Alan. Conversa, fala bem, às vezes o cara não fecha a venda, você vai olhar, fazer uma análise fria, ele não é bom de fechamento. E às vezes tem um cara que é um sniper de fechamento, mas é um cara muito seco que podia estar trazendo mais venda e podia estar fechando mais negócio se ele fosse focado em fechamento. Né? Uma pessoa muito técnica a nível de fechamento, ela é firme, ela é concisa. E eu tenho aquela pessoa que é de relacionamento. Ele não é tão bom em rapport, mas é uma pessoa que talvez numa linha do tempo longa de uma venda, ela podia estar acompanhando o negócio. Então algumas empresas entendem bem o seu processo e acabam até criando um exemplo. Eu tenho um pré-vendas, eu tenho o pessoal que faz a conexão e fechamento, a apresentação de proposta, eu tenho um time de formalização e de fechamento. Por exemplo, o closer, né, como é uma nomenclatura nova. Então acho que assim, voltando aqui no ponto, entender quem vai liderar esse time, se ele está pronto para liderar, que ele precisa estar pronto para liderar, para ter sucesso na montagem do time. Segundo, alinhamento de valores e cultura em relação à empresa, ao produto, ao serviço que eu vou prestar. E o terceiro ponto, mapear meu processo de vendas, porque sabendo do meu processo de vendas, se ele vai ser mais por telefone, tem que aplicar script e tal, eu consigo encaixar uma pessoa dentro disso, fica mais fácil. Porque adianta eu pegar uma pessoa que era de balcão e botar para fazer 30 ligações sentado na frente do computador, essa pessoa pode morrer de tédio, porque às vezes não é o perfil dela, né? E se eu tivesse mapeado antes, perguntasse pra ela se ela estaria pronta, ela podia dizer que não. Então assim, eu acho que antes de montar, porque montar não é mais difícil, eu acho que você preparar o terreno é mais difícil. Então a minha dica seria pra montar um bom time, prepare bem o terreno, mapeia tudo, que vai ser mais fácil você ficar visível pra pessoa que você precisa, entendeu? Pô, a pessoa tem a cultura da empresa, ela tá pronta pra esse processo de vendas que eu tenho. Exemplo, meu processo de vendas eu chego à conclusão que demora 30 dias. Adianta eu pegar uma pessoa que tava acostumada com venda de impacto? Entendi. Não adianta. Enfim, então montaria esses 3 pilares, eu acho que estaria pronto. Fica mais fácil de você identificar e montar um bom time de vendas. E fazendo uma pergunta, agora tu me gerou uma curiosidade. Uma pergunta, imagine se eu sou um vendedor, certo? Eu tô lá vendendo e tal, mas eu sou acostumado com, aí falando de ticket, eu sou acostumado com venda de produto ou serviço de baixo ticket. Tem como eu entrar para uma equipe ou, né, a empresa trazer esse vendedor para uma equipe de uma venda de alto ticket? Tem como esse vendedor evoluir de uma venda de baixo ticket para alto ticket ou vice-versa? Como é que tu encara essa dentro da montagem? Eu acredito que sim, Alan, porque dificilmente a pessoa começou já no alto ticket. Tem casos que, sei lá, corretor, tentar dar um exemplo. Um corretor de imóvel, talvez começou já no luxo, foi treinado por um gestor numa imobiliária que só trabalhava em imóvel de luxo, ou sei lá, você é um vendedor de carro e comecei a trabalhar na loja da Ferrari lá em São Paulo.
São exceções, tô dando já um exemplo bem fora, mas eu acho que sim, acho que pode, porque eu acho que tudo é treinado, tudo é treinável, inclusive empresas que podem ter vários tickets, exemplo nosso, um crédito pode ir de 50 a 5 milhões de reais, por exemplo. Óbvio que para um vendedor chegar nos 2 milhões de reais, o ideal é que ele passe por um processo de amadurecimento de ticket. Começo errando pequeno, pego experiência com aquele cliente que não é tão bom, vou evoluindo. Então, claro que existe um processo. Mas se eu não tiver um processo de crescimento dentro do meu ticket de vendas, exemplo, eu só tenho um ticket que é um ticket alto. Né? Eu trazer um cara que estava num varejo, num ticket baixo, tô um por um, não tenho uma rampa de crescimento para ele, porque geralmente as empresas têm uma rampa, começa com clientes menores, clientes maiores, assim eu vou. Mas eu acredito que sim, acho que tudo é treinável, vai muito dos valores, novamente, vai muito de entender se essa pessoa tem essa dinâmica de estudar, de procurar, se aprofundar, e aí sim adaptar ela numa realidade nesse sentido. Show de bola, show de bola. E agora a pergunta é, a gente montou essa equipe, né, o vendedor que já se desenvolveu, processo feito. Como gerir essa equipe? Como melhorar esses processos e como fazer com que essas pessoas se desenvolvam? Porque imagina que tu é um ótimo vendedor, como tu citou antes, né? E daí tu montou tua equipe, tem os processos, tudo bonitinho. Mas como que tu faz para essas pessoas se desenvolverem e ser tão bons vendedores quanto você? Tu falou dessa linha do tempo que o vendedor tem que ter, né? Crescendo de baixo e ter esse gap de crescimento. Como que tu faz a gestão dessa equipe para que as pessoas se desenvolvam e sejam tão boas quanto você? Perfeito. Acho que são dois pilares principais, tá? Desenvolvimento de equipe. O primeiro, para mim, é o mais importante, antes do segundo, que é você ter, novamente, volta no processo. Porque eu acho que você tem que se esforçar como gestor, como empresário, não importa aí onde você esteja nesse nível, se você vai coordenar um time de vendas, é ter um processo o mais claro possível. Documentado dentro de um bom CRM, com um processo, onde a pessoa procure, ou seja, ter o máximo de ferramentas, porque você pegar uma pessoa que crua, tem que estar no nível assim, teu processo de vendas. Se eu pegar uma pessoa hoje que não saiba nada e eu colocar aqui pelo menos em 1 dia, 2 dias ela consiga sair vendendo. Acho que esse é um dos segredos para você ter um sucesso e fazer um time se desenvolver. Porque você tendo um processo bem definido, com boas ferramentas, um conteúdo dinâmico ali para essa pessoa consultar, documentado, acho que é metade do sucesso de um time de vendas. Porque daí não fico dependendo, não fico à mercê da pessoa ser boa, muitas vezes, ser um fenômeno de vendas, nem de eu ter que estar me matando todo dia ensinando alguma coisa e ajudando a conduzir, ou seja, ter um processo bem documentado e mapeado, na minha visão, é metade do sucesso de um time de vendas. Porque ela tá seguindo um processo, um padrão. Bom, grandes empresas que a gente vê têm sucesso por isso, né? Um padrão, não importa o quão essa pessoa é boa. Agora, claro, porque que é muito mais fácil eu pegar uma pessoa ruim e mesmo assim ela ter um capacity ali e conseguir vender, e maximizar mais ainda pegar uma pessoa boa e estourar de vender porque ela já tem um processo bom. Então eu maximizo a minha chance de acerto. Então esse é o primeiro ponto, processo. Segundo, eu acho que, primeiro de tudo, o líder também tem que gostar de servir. Novamente, vendas é vender para pessoas. Gerir times é gerir pessoas. Tem que gostar de gente, gostar de ensinar, de ajudar, porque líder é diferente de chefe, né? Então assim, eu também evolui muito na minha trajetória, a gente erra muito, e um tempo atrás eu entendi que, lendo inclusive um livro muito legal do Laszlo Block, que foi o cara que levou o Google, pegou o Google num tamanho bem pequeno até praticamente o tamanho que o Google está hoje, chamado Um Novo Jeito de Trabalhar. Então nesse livro ele conta como que o Google faz a gestão de pessoas e tal. E aí olha que interessante, né? Lá no Google, inclusive a nível de cargos estratégicos e gerentes e tal, o gerente não gerencia nada, ele fica lá como um apoio para o seu time, olha que interessante. Ou seja, então acho que liderar, eu diria que o segredo seria ser um líder presente nesse sentido. Eu tô ali não para mandar, traçar a meta e se virem e ficar cobrando. Eu acho que o papel aqui para você ter um time bem gerenciado e fazer ele escalar é estar disponível para o teu time. Você realmente estar ali para ajudar o time, e não o time te ajudar. Então o gestor, ele tem uma cobrança de cima, o diretor, não importa, de ter um resultado, ele toca o pau nos vendedores. Então na verdade é o contrário, né? Os vendedores resolvem o problema dele, ele tem que resolver o problema dos vendedores. Como que resolve isso? Uma boa gestão. Então tá presente é o quê? Não adianta ir lá todo mês fazer uma reunião, olhar o resultado e vambora, galera. Ou semanalmente, no mínimo ter, inclusive a gente começou a implementar agora, né? As dailies diárias, ou seja, cara, tem que estar próximo do time. Então acho que antes de pensar, porque as pessoas, elas criam muitas fantasias, né, lá na cabeça. Eu tinha que criar um treinamento toda semana, 1000 coisas. Não, galera, simples. Às vezes o que falta é você estar próximo de forma simples. O que você precisa? Como é que foi seu dia?
Qual que é a dificuldade que tá tendo? Como é que tá a tua carteira? Vamos dar uma analisada. Porque você pode, em pouco tempo, resolver isso. Então, os 2 pilares, para mim, principais para você é, de fato, gerir bem uma equipe, fazer ela crescer, um processo bem claro, porque independente do quão qualificada essa pessoa, ela pode ter sucesso, se ela for qualificada, melhor ainda. E o segundo é ser um líder presente. Ou seja, você tá no dia a dia mesmo, olhando com carinho e gostar de fazer as pessoas se desenvolverem. Você tem que gostar de ver a pessoa evoluir. Não é dar meta e se ferra se você é bom ou não é, porque, cara, tem que fazer um papel. E digo mais, né? É ter a autorresponsabilidade. Um gestor de uma equipe, um empresário, ele tem que entender que antes, se a pessoa não dá certo, é erro dele mesmo, não é da pessoa, porque ele identificou mal, talvez, então já é um erro, né? E muitas vezes ele não fez um papel de desenvolver essa pessoa. Então, acho que eu iria por esse lado aí. Ah, show de bola. E agora vamos pensar o seguinte, imagina que a empresa tem um canal só de venda, né? Aí a minha pergunta pra ti é, quais são os melhores canais? E se ela tiver um canal só de venda, tem como ela buscar outros canais? E como que ela faz essa busca pra entender quais são os melhores canais, se ela precisa ter mais de um, por exemplo? Perfeito. Ó, Alan, acho que canal de venda tu é um cara que pode contribuir muito aí no papo, né? Mas assim, eu diria que um único canal, obviamente, você tá deixando dinheiro na mesa. Não vejo mais hoje empresas de sucesso com um único canal. Então a gente fala muito de omnichannel, né? Você tá em máximo de canais possíveis. Quando eu falo canais, não é só canais de aquisição online e tal. Eu falo do offline, enfim. Porque existe oportunidade para uma empresa estar em todos os canais. Aí sim, como você bem pontuou, qual ser o melhor canal? Aí você tem que metrificar bem e não ser enganado pelo sentimento. Meu sentimento diz que esse é melhor. Você tem que fazer uma análise aprofundada de dados. Mas se eu pudesse elencar quais são os melhores canais, eu acho que eu separaria o mundo de offline e online. Acho que seria começar pelo básico, né? Então assim, se eu hoje sou uma empresa 100% digital, abra o olho que eu acho que talvez pode sim ter, claro, não se aplica a todos os negócios, mas muitos negócios se acomodam porque é fácil, muitas vezes tô botando dinheiro, tá vindo, né, lead, tô fazendo tráfego ali, tá vindo cliente e eu fico por isso mesmo. E não, pode sim ter uma oportunidade no offline, e a empresa que só é offline, não tá fazendo online, piorou, né? Meu, você tá deixando dinheiro na mesa. Não tem hoje, eu não vejo, eu não consigo ver, imaginar uma empresa que não esteja no online. Não esteja fazendo o mínimo possível de tráfego, investindo, gerando conteúdo para agregar para a marca, trazer mais vendas, melhorar o seu faturamento e crescer. Então eu diria assim, qual o melhor canal? Só sabe responder para cada negócio quem faz análise de dados, tá? Mas eu diria que os melhores canais hoje sim, você está no digital, fazendo marketing digital, fazendo programa para afiliados, produzindo conteúdo que a gente está fazendo aqui, né? É muito importante para você fidelizar, criar uma audiência e ajudar de fato as pessoas, né? É genuíno, né? Um give back, né? Você dá primeiro para receber depois. E aí você começar a metrificar isso. E no offline é fazer uma análise exatamente do que você está fazendo. Então acho que assim, eu não diria que existe um melhor canal. Eu acho que você não pode ter um único canal. Eu responderia essa pergunta dessa maneira, né? Não tem um canal. Então acho que tu pode contribuir também, né? Mas eu acho que eu iria por essa linha aí, pensando em canais de vendas. E uma análise do nicho também, nicho, produto, né? E como que funciona os processos daquela empresa, né? Por exemplo, a Best ali, se tu puder abrir para o pessoal entender como é que funciona a aquisição do nosso cliente, que ele entra no site, faz simulação, passa pelo CRM, só para as pessoas terem uma visão de como depende do seu tipo de nicho e do teu tipo de produto, ticket, etc. Falando até de digital, né, Alan, o que eu penso? A pessoa que está pensando em venda, ela tem que fazer uma pergunta, onde meu cliente está? Então, acho que tudo começa por montar sua persona, né? Eu penso nisso. Perfeito. Ou uma metodologia mais americanizada, o ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile, ou seja, eu tenho qual o meu cliente ideal. O que é o meu cliente ideal? Exemplo, eu tenho uma venda de alto ticket, beleza. No alto ticket, qual que é a idade média desse cara? Qual que é os hábitos de consumo? Quanto que ele ganha? Eu tenho ali exatamente esse cara. Aí eu penso no canal como eu atinjo ele, né? Então eu achei por isso que a minha cabeça é assim, tá? Às vezes a galera peça desculpa aí, galera. Eu sempre gosto de dar um passo pra trás pra dar pra frente. É sempre uma visão um pouco analítica. Mas é justamente porque eu preciso saber o canal que essa pessoa consome. Por exemplo, sei lá, eu vendo pra um público mais velho. Talvez ele já mudou, né? Mas um exemplo, ele pode ter uma dificuldade de estar no canal digital, ele pode estar mais no offline, né? E a recíproca é verdadeira, enfim. Então assim, eu acho que primeiro é mapear o seu cliente, porque daí com isso eu consigo fazer uma análise. Mas a pergunta ou a resposta é meio lógica aqui. Se hoje todo mundo não tá na internet, acho que isso é o X da questão. Se você não tá na internet, será que o seu produto a pessoa não vai lá pesquisar? Então para nós, vamos falar do nossa análise é simples, né? Por exemplo, a gente tem um perfil sim, bem definido, que a pessoa às vezes já vai ter um imóvel, tá numa outra fase de vida. Por exemplo, nosso público não é o jovem de 17, 18 anos, não começou sua vida financeira. Eu preciso de uma pessoa que já andou na vida, já tá mais estabilizada, enfim. Mas um exemplo, a pessoa vai fazer um financiamento, ou vai contratar um crédito, vai financiar um carro, fazer um empréstimo num carro. Será mesmo que essa pessoa não vai pesquisar na internet como financiar um carro?
Qual a melhor taxa de juros? Quais são as pegadinhas? Faz uma pesquisa. Pô, pra comprar uma geladeira a gente faz isso hoje. Não tô desmerecendo as fabricantes de geladeira. Então, tudo hoje eu penso pelo pressuposto que a pessoa vai pesquisar na internet, vai procurar. Né? Então, assim, entender onde essa pessoa procura. Foi onde a gente identificou, né, essa oportunidade de estar no YouTube. Tá crescendo cada vez mais a procura, em vez da pessoa ficar lendo, assistir um vídeo, enfim. Então, acho que primeiro, entenda onde seu cliente tá, que vai te dar a resposta. E aí, o offline, da mesma maneira. Às vezes eu tenho um segmento ou um produto que eu preciso estar num ponto de venda. Exemplo. No PDV. Aí talvez não faça tanto sentido, porque eu não vou vender em outro canal, mas talvez o online me ajudaria a fazer um branding, melhorar minha marca, para quando essa pessoa for no PDV, ela conhecer minha marca, né? Facilitar a venda, ou seja, acho que tudo vai se cruzar, mas acho que seria um mapeamento do teu cliente ideal. Então, isso que tu falou é muito interessante, né? E muita gente ainda não encara isso, mas a venda não tem como ela sair do online, né? Não tem como esse trabalhamento de venda. Se tu tá no offline, tu pelo menos tem que trabalhar a tua marca em todos os canais para que a pessoa te veja, se identifique, e mesmo que ela vá comprar online, tu tem que estar nesses canais, né? Então, isso é extremamente importante. A última pergunta, mas não menos importante, imaginando que o vendedor começou, se desenvolveu, montou a equipe dele, aprendeu como gerir, entendeu quais são os melhores canais, e essa é uma pergunta específica que eu faço para ti, porque foi essa decisão que tu tomou lá atrás. Qual a importância e como vender para mais pessoas? Qual que foi a importância disso e por que tu tomou essa decisão como vendedor? Porque assim, tu já vendia pelos canais da Seja Best, né? Para vocês entenderem. A pessoa chega no nosso site, faz uma simulação, cai no nosso CRM, depois é tratada pelo nosso time de vendas. Mas por que tu tomou essa decisão de vender para mais pessoas e qual que é o impacto disso hoje para Seja Best? Perfeito. Eu acho que um pouco é um caminho natural, né, Alan? Acho que o crescimento de um negócio, muitas vezes, claro, você procura, você investe, você tá sempre pensando em alavancar o negócio, crescer o negócio. Mas eu penso que um pouco pode acontecer naturalmente. Mas eu acho que vamos dividir então essa pergunta em dois mundos diferentes. Eu acho que como um vendedor, ele como pessoa pode vender mais com a oportunidade que ele tem na empresa que ele tá, só no mundo dele, e acho que depois olhar como uma empresa, né? A empresa poder vender mais. Acho que o vendedor, para ele poder vender mais, cara, trabalha mais, é o primeiro mandamento, né? Se você tá trabalhando 6 horas, trabalha 8, liga para mais pessoas, estuda, se dedica, que automaticamente vai vender mais. Mas acho que assim, tá muito atrelado agora, tirando essa parte que é a lógica, acho que vender mais para mais pessoas é usar as técnicas certas e gerar valor, né? Acho que gerar valor, tem que entender se esse produto para mim poder vender mais, escalar mais, eu resolvo realmente a dor dessa pessoa. Quando você resolve, você começa a ter o marketing pessoal, né? De você ser uma autoridade, de você indicar para mais pessoas, enfim. Então eu diria assim, eu vou pegar então um vendedor cruzão que não tá fazendo o que deveria fazer na minha opinião, tá? Então assim, eu simplesmente não existo pro mundo, meu vizinho não sabe o que eu faço, meus amigos não sabem o que eu faço da vida, eu não tenho orgulho de falar o que eu faço, nem de colocar gigante no meu Instagram pra postar bobagem e cachaçada eu posto, mas não coloco gigante, sou o vendedor ou o melhor vendedor da empresa tal, faço tal coisa, né? Então assim, ele não assume de fato essa personalidade de ser um grande vendedor, expor isso pro mundo. As pessoas não sabem o que ele faz, né? E aí quando ele chega na empresa, ele se dedica apenas a pegar o cliente que cai, vender para quem compra para ele e tal. Então assim, ele vai ter essa venda. Aí vai ter um outro cara, né, que para poder vender para mais pessoas, ele fala para todo mundo o que ele faz, ele tá tomando uma cachaça lá no bar, ele fala, ele tem orgulho, ele leva um cartão de visita, ele bota no Instagram dele, não importa se ele tem 200 seguidores, 1000 seguidores, ele faz stories, ele quer gerar conteúdo, ele quer se transformar numa autoridade nesse tema, ele gera valor pro cliente dele, ele pede indicação, que eu não sei qual que é o problema das pessoas em pedir indicação, ele faz uma venda ferrada, resolve muito bem aquela dor, vira amigo do cliente, busca, ou seja, ele é uma locomotiva, ele tá, mesmo sendo um indivíduo, né, a todo momento querendo fazer o mundo saber que ele é um baita de um vendedor. Eu acho que esse cara vai vender mais. Então, eu falaria que alavancar as vendas, ele assumir essa carcaça, não deixar passar, ligar o telefone e falar, assumir pro mundo que ele vende, que ele é um bom vendedor e gerar impacto na vida das pessoas. Realmente gostar de gente, né? E aí ele vai ter indicações e a vida dele vai melhorar. Quando o resultado dele melhorar, ele for essa autoridade, a empresa vai valorizar ele, vai crescer na carreira, vai ser promovido, vai ganhar mais cliente e aí ele decola a carreira dele. Essa é a minha visão. Então, se você não tá fazendo isso, na minha opinião, tem que fazer. Segundo ponto, uma empresa vender mais, aí sim. Aí entra muito nos valores da empresa. Eu acho que uma empresa que se preocupa realmente em entregar um serviço, um produto de qualidade, antes de pensar, toda empresa precisa ter lucro. Inclusive nós aí estamos num mercado às vezes complicado, que as pessoas estão acostumadas com fundo de investimento, queima caixa, fala de Nubank e tal. A gente está em uma outra pegada, a gente tem que dar resultado. Mas acho que é também você priorizar o cliente antes do lucro, né? Então você pode sim ter um bom lucro, ou um lucro ajustado para uma realidade, sem querer maximizar o lucro a qualquer custo. Acho que esse é o ponto, né? Você ganhar o que é justo, que seja satisfatório para o seu negócio, sem
colocar um produto que o cliente não precise muitas vezes ou não gere valor, até porque você vai vender uma vez só. Então, fazer um bom negócio, acho que uma empresa vender mais tem que ter valores muito fortes, em querer ajudar as pessoas, entregar algo de muito valor, que eu tenho certeza que esse cliente vai poder voltar, vai poder indicar para mais pessoas e, consequentemente, você crescer a sua empresa. Acho que é o primeiro mandamento. Por quê? Porque você pode ter N canais, vamos falar de mídia, de tudo, você pode ter um monte de canal. Você entregar um produto lixo, uma experiência lixo que não serviu para o cliente ou não tem qualidade, não vai voltar essa venda, não vai ter recorrência e seu negócio está fadado ao fracasso. Então, antes de se preocupar em trazer muito cliente, entenda em entregar uma boa solução para o mercado, justa, transparente, né? Que o cliente realmente vai querer indicar para outras pessoas, o famoso NPS, né? Desde o dia 1, pesquisa sobre NPS e aplica o NPS para você evoluir seu negócio. E aí, segundo, Alan, assim, aí, tem já uma boa solução, ó, já tem um sucesso como um indivíduo, como um autônomo, como um profissional. É de fato pensar o seguinte, cara, aí sim buscar canais aí sim de vendas, né? Como eu replico isso, então onde eu posso achar mais pessoas que querem ter o meu produto ou serviço, então vou fazer um marketing digital, vou buscar parceiros de indicadores de negócio, vou criar uma rede de parceiros, afiliados, não sei, né? Cada negócio é o seu negócio. Aí sim eu consigo começar a pensar em mais canais para trazer mais vendas. Aí sim, como empresa, como corporação, eu poder escalar. E entra muito aquilo da produção de conteúdo, que é bem isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que, para complementar o que tu falou, eu dividiria o mundo em 3 partes, né? A primeira parte é para algumas empresas, por exemplo, que teve parte que eu trabalhei em empresas que elas não trabalhavam nem com produção de conteúdo, nem com marketing e mídias, né? Uhum. Elas trabalhavam só com prospecção, né? Então, eu acho que uma empresa que trabalha só com prospecção, apesar de estar dando certo, né? Em algum dado momento vai trancar e o primeiro passo que eu, e aí dividindo no segundo mundo, o primeiro passo que eu acho que ela poderia dar é trabalhar com mídias pagas, né? Aí a gente tá falando de Google, Facebook, hoje tem vários canais. Investir em mídia paga é o essencial para uma empresa sair daquela parte de prospecção e crescer. Em terceiro lugar, indo por terceiro mundo, eu acho a produção de conteúdo. É isso que a gente tá fazendo aqui, né? E daí o cara pergunta assim, tá, mas por que produzir conteúdo? Por que eu vou botar minha cara a tapa? Primeiro, é aquilo que a gente falou no outro vídeo. Se vocês não viram aí, vou deixar um card aqui em cima, né? A gente falou sobre empreendedorismo lá, a gente falou sobre isso também. Primeiro fato de produzir conteúdo, ensinar o seu cliente. Às vezes o seu produto ou serviço é extremamente complicado, burocrático, que nem, por exemplo, financiamento imobiliário, extremamente burocrático. Então, o primeiro dado que você tem que ter de por que produzir conteúdo é ensinar o seu cliente, né? Isso, educar esse mercado. O segundo passo é gerar valor. Né? Você precisa gerar valor. E como tu falou, quanto mais valor que você gera na vida do cliente, mais dinheiro que você ganha, mais ele te indica para outras pessoas e mais você vende, mais você aumenta as suas vendas, o seu lucro em cima dessas vendas, né? E o terceiro passo é, cara, quando tu gera valor, como a gente falou no segundo passo, não tem como não crescer, né? Não tem como não crescer. Então, assim, a produção de conteúdo, na minha opinião, todas as empresas deveriam fazer, mas elas não fazem, né? E aí a minha pergunta pra ti, antes da gente encerrar, é por que tu acha que hoje os empresários não estão botando a cara ali, não estão fazendo? Tu acha que é porque demora muito tempo? Qual que é, na tua visão, a grande problemática de dar a cara a tapa, aparecer nas mídias? Eu tenho 2 teses, né? Eu tenho a tese da empresa que tá indo bem sem fazer isso, então ele pensa, já tá dando certo, por que eu vou fazer? Vou ter trabalho, vou ficar me expondo, não me dou bem com câmera, não levo jeito pra isso, mas também não tá preocupado em se esforçar pra fazer. Até fica por isso que eu falo, na vida tudo é treinado. Pra quem vê os vídeos aí, muitas pessoas às vezes elogiam, falam, pô, você tem uma didática boa, pô, tu leva jeito pra isso? Gente, eu levo 0 jeito pra isso. Eu não tive saída, eu tive que fazer e aí você vai aprendendo. Quem sabe realmente a gente não sou o melhor cara nisso, mas eu tenho certeza que se vocês olharem o primeiro vídeo do canal e hoje, alguma coisa melhorou, tenho certeza. Sim. Mas não é porque eu sou um super gênio nem nada, é aprender, fazer na prática, né? Então assim, eu penso que não quer e também não entende que isso é importante. Então tá dando certo, por que eu vou fazer? Já vendo assim, por que eu investir em marketing e tal? Tá aí, eu tô vendendo, cara. Então assim, eu acho que eu dividi a primeira hipótese na minha visão essa, tá dando certo, não tem porque eu maximizar, já tá bom, eu tô ganhando dinheiro, tá tudo certo. E o segundo, que eu pensaria, né? Porque pra mim hoje em dia é justificável, né? Mas assim, e o segundo seria de fato a pessoa que negligencia mesmo, né? Então assim, não está dando certo e aí não dá certo porque ela também não faz. Então tipo assim, é realmente a pessoa que não tem esse entendimento ou não vê valor nisso ou não acredita que vai gerar um resultado. Então assim, tem um que até entende que precisa, mas tá com um bom resultado, tem a pessoa que não tem um resultado e negligencia isso. Eu sei, porque o resultado não é rápido. Então, a pessoa imediatista,
né? Que, pô, fiz ali, mas ninguém viu, eu tenho 100 seguidores, e pros outros é fácil, né? Ele pensa, é muito fácil falar do Flávio Augusto, né? Os caras têm milhões. Beleza, a gente, se nós tivesse dependido dos aplausos de todo mundo, nós tínhamos desistido lá no começo. Sim. Então, assim, eu acho que eu dividiria um pouco né, nessas situações. O cara que entende que não tá tudo ok, não precisa, e o cara que pensa que vai ser fácil, ou que tá distante, que, enfim, não tem a paciência de plantar essa semente. É isso não aí. sei o que tu acha, né? O que tu acha? Não, tu é o cara certo também. É basicamente isso, né? Às vezes, é isso que tu falou, é muito interessante, porque a pessoa começa produzindo, ela começa vendo que às vezes não tem muito retorno e tal, mas no final acaba dando sim retorno, né? Como a gente falou, tu ensina o teu cliente, tu gera valor e acaba convertendo sim em venda. A gente vê pela Best, né, nosso também, resultado. Né? Sim, extremamente importante, né? Porque para venda pro vendedor, como tu falou, né? A autoridade é extremamente importante para que ele venda cada vez mais, né? Então eu acho que é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Eu peço para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, continuem pedindo temas e acompanhem a gente em todas as redes sociais. A gente, como eu falei, tá no Telegram, vai lá, se inscreva no nosso canal do Telegram, a gente compartilha vários insights. Lá também no Instagram, né? O Gaspar, ele tá toda semana, segunda-feira, postando insights sobre empreendedorismo, negócios, venda. É muito importante que vocês que querem crescer, né? O Gaspar falou sobre isso. Como que um vendedor cresce e desenvolve? Aprendendo, buscando aprender. Então a Seja Best é um canal de aprendizado para você chegar naquilo que a gente fala, na sua melhor versão. E para você que precisa de um financiamento ou um empréstimo, fazendo de novo o jabá, eu vou deixar um QR Code aqui em cima, você pode ir lá simular na nossa página, né? Simular, conhecer o nosso pessoal, ser bem atendido. E muita gente fala, tá, mas pô, existem os bancos, por que eu vou fazer um financiamento ou um empréstimo que a Seja Best se eu posso fazer diretamente com o banco? O banco não vai te dar a assessoria que a melhor fintech de crédito do Brasil vai te dar. Então, vou deixar o QR Code, vai lá, simula, para você que precisa. E, mais uma vez, Gaspar, quer se despedir do pessoal que tá sempre te acompanhando aqui? Vou dizer pra galera o seguinte, viu como é importante vender? Tá aí o Ala vendendo, ó. É importante. Essa importância de vendas, né? Então, é um tema que... Vamos ficar com o desafio, Ala, acho que fazer mais um sobre vendas seria muito legal, que acho que é o tema que muda a vida de todo mundo. Então, antes de despedir, dizer para você o seguinte, gente, uma vida muda um jogo, uma venda muda um jogo, uma venda muda tudo e uma venda muda uma vida inteira, né? Então, acho que saber sobre isso, aprofundar sobre isso, é a coisa mais importante para a carreira de qualquer pessoa. E aquilo que a gente falou, todo mundo precisa vender, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por sempre acompanhar a gente. Um grande abraço e seja best você também.